Ele passou anos fingindo que havia esquecido. Anos convencendo a si mesmo de que o passado era apenas uma sombra distante, um peso que um dia deixaria de carregar. Mas bastou um instante, um olhar, para perceber a verdade cruel. Ele nunca a esqueceu. E agora, o destino, com sua ironia impiedosa, a colocava bem ali, diante dele. Clara. Seu nome ressoou em sua mente como um eco perdido no tempo. O tempo a transformou, mas não levou sua essência. Os cabelos mais longos, o rosto mais maduro, mas os olhos, aqueles olhos, ainda carregavam a mesma intensidade, a mesma luz, e ele sentiu o peito apertar, mas ela não o reconheceu. Não ainda. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui cada história é intensa, cheia de paixão, reviravoltas e momentos inesquecíveis que vão te prender até o final. Agora vamos continuar. A noite estava silenciosa no prédio. Apenas o som distante dos carros passando na rua se misturava ao leve sussurrar das folhas no pequeno jardim da entrada. Clara, exausta do dia, jogou a bolsa no sofá e foi direto à cozinha. "Thor, já volto", disse, deixando a porta do apartamento entreaberta enquanto pegava um copo d'água. Mas bastou um segundo de distração. Um eco de patas apressadas no piso. Um silêncio repentino. E então, o vazio. Quando se virou, o cachorro não estava mais lá. O coração de Clara disparou. "Thor!" Chamou correndo até a porta. Nada. Os corredores do prédio eram longos e tranquilos àquela hora da noite, mas uma pontada de pânico tomou conta dela. Se alguém deixasse o portão aberto? E se ele descesse as escadas? Sem pensar duas vezes, ela saiu descalça pelo corredor, os passos ecoando no mármore gelado. "Thor, vem aqui, garoto!" E então, ouviu um latido abafado. Vinha de baixo. Clara correu para as escadas, o coração martelando, e então viu. O pequeno cachorro estava parado a alguns lances abaixo, no meio do degrau, as orelhinhas baixas e os olhos arregalados, petrificado. Ai, Thor, que susto! Ela começou a descer, já se preparando para pegá-lo, mas antes que pudesse dar mais um passo, uma silhueta se moveu na penumbra. Uma voz grave, firme e inesperadamente familiar rompeu o silêncio. "Ele está assustado. Melhor ir devagar." O ar ficou pesado ao redor dela. Seu coração saltou no peito antes mesmo de seu olhar encontrar o dele. Por um instante, Clara sentiu um arrepio percorrer sua pele. Era um homem alto, de ombros largos, vestido em um moletom escuro que realçava sua presença. O rosto era marcado por traços fortes. Uma linha bem definida de mandíbula e olhos penetrantes, carregados de algo que Clara não soube decifrar de imediato. Mas não era apenas a aparência dele que a fez prender a respiração. Era o jeito como ele a olhava, como se estivesse vendo um fantasma, como se a conhecesse. E então ele falou: "Você... Clara?" O jeito como ele disse seu nome não era uma pergunta qualquer. Havia espanto. Havia carga emocional. Havia algo não resolvido. O coração dela acelerou. "Sim. Nos conhecemos?" O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O homem, que até então parecia tão confiante, engoliu seco, como se estivesse perdido, tentando decidir o que dizer. Os olhos dele vacilaram por um momento, um lampejo de hesitação antes de ele desviar o olhar. Ele abaixou-se e, com um gesto suave, pegou Thor nos braços. O cachorro surpreendentemente não resistiu. Ficou ali, quieto, como se sentisse que aquele desconhecido não era uma ameaça. Ele estendeu o animal para Clara, as pontas dos dedos roçando as dela quando ela pegou o cachorro de volta. Foi um contato breve, mas algo no toque fez o estômago dela revirar. Você devia fechar melhor sua porta. Ele podia ter se perdido. A tentativa de soar casual falhou. Clara percebeu algo mais. Uma tensão invisível. Um conflito não dito. E então, sem dizer mais nada, ele virou as costas e começou a subir as escadas devagar, como se carregasse um peso invisível. Clara franziu o senho, ainda sentindo o peito subir e descer pelo turbilhão repentino que se formou dentro dela. Observou a silhueta dele desaparecer no corredor.
Uma coisa era certa. Aquele homem a conhecia e, por algum motivo, ele estava fugindo dela. A manhã estava fresca. O ar levemente úmido pela chuva da noite anterior. Clara desceu do elevador ajeitando a alça da bolsa no ombro, ainda sentindo um leve peso no peito. O encontro inesperado da noite passada não saía de sua cabeça. Desde que se mudou para aquele prédio, nunca havia cruzado com aquele homem antes. E ainda assim, ele a reconheceu no instante em que a viu, como se soubesse exatamente quem ela era. Isso a incomodava, não porque tivesse sido algo ruim, mas porque Clara sentia que a resposta estava ali, bem na sua frente, mas sua memória se recusava a acessá-la. Quando chegou à recepção, o porteiro a cumprimentou com um aceno. "Tenho uma encomenda para você, Clara. Acabou de chegar." Ela pegou a caixa sem muita atenção, agradecendo rapidamente. Mas, quando se virou para sair, algo chamou sua atenção. Um pequeno pedaço de papel dobrado, repousando sobre a mesinha de vidro ao lado da recepção. Aquilo não estava ali antes. Por um momento, hesitou, mas algo dentro dela a fez avançar. Pegou o papel com cuidado, desdobrando-o. Era um bilhete, e à medida que lia, seu coração acelerou. O recado era curto, mas a letra, inclinada e firme, mostrava que fora escrito com calma. As palavras, porém, pareciam ter sido escolhidas com ainda mais cuidado. O bilhete perguntava sobre Thor. Dizia que o cachorro tinha personalidade forte, igual à dona, e perguntava se ele estava bem. Clara engoliu em seco. Aquela não era uma mensagem casual. Quem quer que tivesse escrito aquilo não só a observava, mas também queria iniciar uma conversa. Seus olhos percorreram a portaria, mas o lugar estava vazio, além do porteiro, que nem sequer prestava atenção. Ela voltou a ler as palavras. Igual à dona. Aquilo a fez prender a respiração. A frase carregava uma familiaridade que ela não conseguia explicar. Só podia ser ele, o homem da escada. Mas por que ele não simplesmente falava com ela? Por que escrever um bilhete anônimo? Uma onda de curiosidade e inquietação se misturou dentro dela. Clara pegou uma caneta no balcão e virou o papel. Precisava de respostas. Respirou fundo antes de escrever. Ela agradeceu pela preocupação com Thor, dizendo que ele estava bem. Mas a pergunta que realmente queria fazer veio no final. Quem é você? Dobrou o bilhete novamente e o colocou no mesmo lugar onde o encontrou. Se ele quisesse falar, voltaria por aquilo. Mas por que isso a deixava tão ansiosa? Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, encarando o teto escuro do quarto, sentindo sua mente viajar sem controle. Por que esse simples bilhete estava mexendo tanto com ela? De alguma forma, não parecia apenas um jogo. Não parecia um flerte comum. Havia algo ali, algo nas palavras, no tom, na maneira como ele se escondia atrás do papel. Ela sentia. O passado estava ali, bem na sua frente, mas ela ainda não conseguia tocá-lo. Na manhã seguinte, Clara desceu com a respiração presa no peito. Cada passo até a recepção parecia mais pesado que o normal. E quando seus olhos pousaram na mesinha de vidro, seu coração deu um salto. O bilhete que havia deixado sumiu. No lugar dele, outro estava dobrado cuidadosamente. Seu corpo se retesou ao pegá-lo. Desdobrou devagar, sentindo a textura do papel entre os dedos frios. A resposta estava ali, mas assim que seus olhos percorreram as palavras escritas, algo dentro dela se remexeu de uma forma que não sabia explicar. Ele não havia respondido diretamente sua pergunta. Não disse quem era. Em vez disso, havia escrito que era alguém que deveria ter falado com ela há muito tempo. O ar pareceu preso em seus pulmões. Por um momento, Clara ficou parada, imóvel, sentindo o impacto silencioso daquelas palavras. Alguém que deveria ter falado com você há muito tempo. As letras eram tão firmes, mas carregavam um peso indescritível. Como se houvesse algo pendente. Como se aquele bilhete não fosse apenas uma conversa. Mas sim, um acerto de contas. Um arrepio percorreu sua espinha. E então, flashes de um tempo distante começaram a surgir. Corredores de uma escola. Risadas abafadas. O barulho dos tênis ecoando pelo chão encerado. E um garoto.
parado num canto, sempre observando, sempre perto, mas nunca próximo o bastante. Uma pontada de memória tomou forma em sua mente, mas desapareceu rápido demais, como um vulto que se dissolve antes de revelar sua identidade. Suas mãos apertaram o papel. Clara engoliu em seco. Quem era ele? E por que ela sentia que já sabia a resposta? Naquela noite, Clara decidiu que não deixaria essa conversa morrer. Se ele queria um jogo de bilhetes, então continuaria. Mas agora ela precisava de uma resposta definitiva. Pegou a mesma caneta da recepção e, com a respiração controlada, escreveu no verso do papel: "Então fale agora." Dobrou o bilhete com cuidado e o deixou no mesmo lugar. Quando saiu da portaria, sentiu o coração batendo forte dentro do peito. E pela primeira vez, teve a certeza absoluta de que algo do passado estava prestes a ser desenterrado. Ela só não sabia se estava pronta para o que viria. A rotina de Clara nunca foi marcada por expectativa, mas agora, todas as manhãs, antes mesmo de abrir os olhos, havia algo diferente dentro dela. Uma ansiedade silenciosa. Um frio na barriga que surgia toda vez que descia até a portaria. Porque todas as manhãs, um novo bilhete a esperava. E a cada dia que passava, a troca de mensagens se tornava mais intensa. O desconhecido que se escondia por trás das palavras nunca assinava com um nome completo. Apenas uma única letra no final. G. E por mais que ele não revelasse sua identidade, Clara já começava a desconfiar. O jogo começou sutilmente. Os primeiros bilhetes ainda eram tímidos. Perguntas casuais sobre Thor, sobre o prédio, sobre o dia. Mas com o tempo, as mensagens se tornaram mais longas. Clara percebeu que ele lembrava de coisas que uma pessoa qualquer não lembraria. Ele mencionava pequenos detalhes do passado, coisas aparentemente insignificantes. Certa vez, escreveu que ela sempre teve um olhar determinado. No outro dia, perguntou se ela ainda preferia café sem açúcar, como fazia antes. E então veio o bilhete que a fez prender a respiração. "Você ainda escreve como antes?" Sempre gostei da forma como suas palavras faziam tudo parecer mais bonito. Clara sentiu um arrepio. Ele sabia que ela gostava de escrever. Sabia algo que ninguém no prédio deveria saber. Ó no peito. Por que parecia tão familiar? Os bilhetes continuaram cada vez mais íntimos. Ele nunca dizia abertamente, mas Clara sentia a presença dele crescendo no papel. O peso daquelas palavras estava cheio de uma coisa não dita. E então, um dia, a conversa mudou. A pergunta que veio foi inesperada. "Você sente falta daquela época?" Ela ficou encarando as palavras por muito tempo. Era a primeira vez que ele mencionava o passado diretamente. E sem saber o porquê, sua respiração ficou presa. Que época? A resposta veio no dia seguinte, da escola. Foi a primeira vez que ela sentiu o coração pular dentro do peito ao ler uma resposta dele. Clara não entendeu o motivo de seu corpo reagir daquela forma, mas soube naquele instante que estava perto da verdade. Muito perto. "Quem é você?" murmurou para si mesma, olhando o bilhete em suas mãos. Mas ela já sabia a resposta, só não queria admitir. Na manhã seguinte, Clara desceu para buscar um café antes do trabalho. Seu corpo parecia carregar uma energia diferente, como se sua pele estivesse alerta. Quando chegou à portaria, seus olhos foram direto para a mesinha. Havia mais um bilhete. Dessa vez, não esperou. Pegou o papel rapidamente e desdobrou ali mesmo. Mas antes que pudesse ler, um vulto se moveu ao seu lado. E num gesto rápido, uma mão masculina pegou o bilhete antes dela. O papel foi arrancado de seus dedos antes que seus olhos captassem todas as palavras. Mas foi o suficiente. Ela viu. Viu o nome escrito no final. Gabriel Moreira. O choque a atravessou como um raio. O mundo ao redor desapareceu por um instante. E quando seus olhos focaram no homem parado à sua frente, tudo fez sentido. O rosto que a observava Gabriel estava tenso, os olhos carregando um desespero silencioso. Clara. Ela sentiu o peito arder. Gabriel Moreira. O garoto popular da escola. O mesmo que a ignorou. O mesmo que a olhava de longe, mas nunca dizia nada. O mesmo que um dia
a esnobou friamente quando ela tentou se aproximar. Era ele. Era ele o tempo todo. O bilhete ainda estava em suas mãos, mas Clara já sabia o que estava escrito. Gabriel era o garoto que deveria ter falado com ela há muito tempo. E naquele instante, a verdade caiu sobre ela como um peso esmagador. O nome ainda ecoava na mente de Clara como um trovão. Gabriel Moreira. As letras que viu escritas no bilhete pareciam queimadas em sua retina, como uma verdade que ela nunca pediu, mas que agora não podia ignorar. Ele estava ali o tempo todo. Ele sempre soube quem ela era. E mesmo assim, ele não disse nada. Clara sentia o peito subir e descer rapidamente enquanto subia para seu apartamento. As mãos apertavam o bilhete que ele tentou esconder, os dedos trêmulos pela raiva contida. Por que ele estava fazendo isso? O que ele queria? E, acima de tudo, porque ela sentia o coração disparado no peito de um jeito que não sentia há anos. Ela não conseguiria simplesmente ignorar isso, não depois de tudo. Então, naquela noite, decidiu que precisava de respostas. Ficou esperando, de pé perto da entrada do prédio, observando a movimentação dos moradores que chegavam do trabalho. E então, quando viu Gabriel atravessar a porta de vidro, uma bolsa jogada no ombro, os fones de ouvido pendurados no pescoço, soube que era agora. Atravessou o corredor com passos firmes, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas. Ele nem teve tempo de reagir. Então era você? A voz dela soou cortante, carregada de emoções misturadas. Gabriel parou imediatamente. O corpo ficou rígido, os olhos escuros se fixaram nos dela com um misto de surpresa e algo mais. Algo que Clara não soube identificar de imediato. Por um momento ele não disse nada, e aquele silêncio a deixou ainda mais irritada. Gabriel. O nome saiu num tom baixo, mas carregado de peso. Por que você fez isso? Ele respirou fundo, o olhar preso no dela. Havia tensão em cada linha de seu corpo, como se estivesse se preparando para um golpe inevitável. Clara, eu posso explicar. Ela cruzou os braços, sentindo o peito arder com lembranças que ela preferia ter esquecido. Explicar o quê? Como você me desprezou na escola e agora escreve bilhetes para mim? A pergunta saiu afiada, e ela viu o maxilar dele se contrair. Gabriel fechou os olhos por um breve instante, como se a verdade fosse um veneno que ele precisasse engolir antes de falar. E então, devagar, ele enfiou a mão no bolso da calça. Clara observou em silêncio quando ele retirou um pedaço de papel dobrado. Velho, amarelado pelo tempo, ele segurou o papel por um instante hesitante, como se aquele pedaço de memória fosse precioso demais para ser entregue assim, de qualquer jeito. E então finalmente estendeu para ela. Porque eu nunca parei de pensar em você. O ar escapou dos pulmões de Clara. Ela pegou o papel com dedos trêmulos. A textura áspera e desgastada contava uma história antes mesmo que ela o desdobrasse. As linhas escritas ali eram tortas, apressadas. Uma caligrafia juvenil repleta de hesitação e emoção. O coração dela bateu forte ao reconhecer o que era. Uma carta. Uma carta de anos atrás. Uma carta escrita para ela. Clara sentiu os olhos marejarem enquanto lia. As palavras eram simples, mas carregadas de sentimento. Clara, eu nunca tive coragem de dizer isso na escola, mas gosto de você. Muito. Só que tenho vergonha. Não quero que riam de mim. Sei que sou só um garoto pobre, e você merece mais que isso. Mas queria que soubesse. Ela sentiu o estômago revirar. Aquela carta nunca chegou até ela. Mas de alguma forma, Gabriel aguardou por todos esses anos. Quando ergueu o olhar para ele, encontrou um homem diferente. Não o garoto arrogante da escola, não o garoto que a ignorou, mas um homem que de alguma forma parecia carregar um arrependimento imenso nos ombros. E pela primeira vez naquela noite, Clara não soube o que dizer. O nome dele ainda pulsava na mente de Clara como um tambor distante. Um eco vindo de um passado que ela acreditava enterrado. Gabriel Moreira. Cada sílaba carregava memórias adormecidas, e agora todas pareciam despertas, fervilhando dentro dela. O garoto popular da escola. O mesmo que um dia a fez sentir invisível.
E agora, depois de anos, ele estava aqui, escrevendo bilhetes, trazendo à tona lembranças que Clara não sabia que ainda existiam dentro dela. Quando chegou ao apartamento, atirou as chaves no balcão e largou a bolsa no sofá sem o menor cuidado. O peito subia e descia rápido. Os dedos ainda apertavam o bilhete que Gabriel tentou esconder dela. E sua mente gritava uma única palavra. Por quê? Por que ele estava fazendo isso? Por que ele simplesmente não falou com ela quando tiveram a chance? E, acima de tudo, porque ela ainda sentia o coração disparado por causa dele. A raiva pulsava sob sua pele, misturada a um calor inexplicável. Ela precisava de respostas. E ia conseguir. Clara ficou esperando. De pé, encostada na parede próxima à entrada do prédio, os braços cruzados, o olhar fixo na porta de vidro. Seus pensamentos estavam embaralhados, mas sua decisão era clara. Ela não ia deixar isso passar. Não ia permitir que Gabriel continuasse a se esconder atrás de pedaços de papel. E então, ele apareceu. Gabriel entrou pela porta principal carregando uma mochila jogada no ombro. Usava uma jaqueta escura, o cabelo bagunçado, como se tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Os fones de ouvido estavam pendurados no pescoço, mas ele não parecia estar ouvindo música. Na verdade, ele parecia preocupado. Talvez soubesse o que estava por vir. Talvez já esperasse por isso. Mas não teve tempo de fugir, porque assim que passou pelo corredor, Clara saiu de onde estava e se colocou bem na frente dele. Os olhos de Gabriel se arregalaram ligeiramente ao vê-la, e antes que ele dissesse qualquer coisa, Clara soltou sua voz firme, mas carregada de emoções. Então era você? A tensão no ar foi instantânea. O peito dele subiu devagar, como se estivesse preparando uma resposta. Os olhos escuros se fixaram nos dela, intensos. Havia culpa ali. Havia algo mais, algo que Clara não conseguia decifrar completamente. Mas ela não queria enigmas. Ela queria verdades. Clara, eu posso explicar. As palavras dele saíram baixas, hesitantes. Mas Clara não estava pronta para ser enganada de novo. Não dessa vez. Ela cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Explicar o quê? Como você me desprezou na escola e agora escreve bilhetes para mim? A dor que ela tentou esconder durante anos se infiltrou em sua voz. Gabriel engoliu seco. Seu olhar vacilou por um momento, como se não soubesse exatamente o que dizer, como se estivesse lutando contra palavras que nunca soube como falar. E então ele suspirou. Sem desviar o olhar dela, enfiou a mão no bolso da calça. Clara observou, sem entender. E devagar ele retirou um pedaço de papel. Velho, amarelado. Algo que claramente não pertencia ao presente. Ele o segurou por um instante, como se estivesse pesando as consequências de entregá-lo. E então, finalmente, estendeu para ela. Porque eu nunca parei de pensar em você. Clara piscou, sentindo o ar escapar de seus pulmões. Com dedos hesitantes, pegou o papel. A textura áspera e desgastada revelou sua idade antes mesmo que ela o desdobrasse. Seu coração batia forte dentro do peito enquanto seus olhos percorriam as palavras. Era uma carta escrita para ela. Clara sentiu um arrepio subir por sua espinha. As palavras eram tortas, como se tivessem sido escritas por mãos trêmulas, mas a mensagem estava clara, e conforme lia, algo dentro dela foi se quebrando, se reconstruindo, se desfazendo de novo. Clara, eu nunca tive coragem de dizer isso na escola, mas gosto de você. Muito. Só que tenho vergonha. Não quero que riam de mim. Sei que sou só um garoto pobre, e você merece mais que isso, mas queria que soubesse. As letras começaram a borrar diante dos olhos dela. Era ele. Gabriel nunca a desprezou, nunca a odiou. Ele simplesmente teve medo. Os dedos dela apertaram o papel, os nós dos dedos ficando brancos. Aquela carta nunca chegou até ela, mas de alguma forma ele a guardou, por todos esses anos. Clara ergueu os olhos para ele, encontrando um homem completamente diferente do garoto que conheceu na escola. Ele não era mais um menino popular cercado de amigos, rindo alto nos corredores.
Não era mais o adolescente que se importava com o que os outros pensavam. Era um homem carregando anos de arrependimento. E naquele instante, Clara percebeu uma verdade que nunca esperou encontrar. Ele nunca esqueceu. Nunca. E agora, ela também não conseguiria esquecer. O silêncio entre eles era pesado. A carta ainda estava entre os dedos de Clara, mas suas mãos pareciam incapazes de segurá-la por mais tempo. A cada palavra que ela relia, um novo turbilhão de emoções tomava conta dela. Ela deveria sentir raiva, e de certa forma sentia. Mas junto da raiva havia algo inesperado, algo quente, profundo, um sentimento desconhecido que se recusava a ser ignorado. Gabriel a observava sem se mover, os ombros tensos, os olhos fixos nela, como se sua vida dependesse daquele momento. E talvez dependesse. Clara, ele murmurou, sua voz rouca e carregada de hesitação. Mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Ela não queria mais desculpas vazias. Queria entender. A respiração de Clara estava descompassada. Seu coração batia forte dentro do peito, e seus olhos ainda percorriam as palavras gastas no papel. Sei que sou só um garoto pobre, e você merece mais que isso. Essa frase, em especial, a fez travar. Gabriel nunca a desprezou. Ele teve medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser humilhado. E, ao invés de enfrentar isso, preferiu ignorá-la. O peso dessa revelação foi esmagador. Clara levantou o olhar e encontrou Gabriel ali, imóvel, vulnerável como nunca. Ela nunca o viu assim. Ele era o garoto popular, cercado de amigos, sempre com um sorriso fácil, sempre parecendo confiante. Mas aquele homem à sua frente não era o garoto que ela lembrava. Ele parecia mais velho, não só no sentido físico, mas no olhar. Havia algo quebrado ali, algo que o tempo não apagou. Eu era um idiota. A voz dele quebrou o silêncio, e Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Tinha medo de ser ridicularizado, mas me arrependi todos os dias desde então. Ela piscou, sentindo o peso daquelas palavras. Gabriel não desviou o olhar. Ele não estava tentando se justificar, não estava inventando desculpas. Ele estava admitindo, assumindo, e isso fez algo dentro dela se partir. Clara fechou os olhos por um instante, tentando organizar os próprios sentimentos. Ela ainda se lembrava do dia em que criou coragem para falar com ele, de como Gabriel a olhou por um segundo a mais, como se quisesse dizer algo, e então virou as costas. De como ela ouviu as risadas dos amigos dele logo depois. De como seu rosto queimou de vergonha. Ela carregou essa lembrança por tanto tempo. Mas agora, ela sabia a verdade. Não foi desprezo, foi medo. Clara sentiu a raiva borbulhar dentro dela, mas junto dela veio um nó na garganta que ela não esperava. Afinal, se ele realmente não ligasse para nada disso, por que teria guardado aquela carta por tanto tempo? Se ele realmente a esnobou por maldade, por que agora seus olhos estavam cheios de arrependimento? Algo dentro dela mudou, mas ainda assim, eu não sei se consigo simplesmente esquecer. As palavras saíram baixas, hesitantes. Gabriel fechou os olhos por um momento e assentiu, como se já esperasse por essa resposta. Mas então, ele deu um passo à frente. Um único passo. Tão sutil, mas tão carregado de significado. Quando abriu os olhos novamente, seu olhar era diferente. Havia ali uma determinação que Clara não lembrava de ter visto nele antes. Eu não quero que esqueça. A voz dele veio firme, intensa. Quero que me deixe provar que eu sou diferente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua pele. Ela deveria recuar, deveria se proteger, mas seu corpo não se movia. E quando Gabriel ergueu a mão devagar, como se estivesse pedindo permissão para se aproximar, algo dentro dela vacilou. O toque foi leve, tão leve que, se não fosse pelo choque elétrico que percorreu sua pele, Clara poderia jurar que não aconteceu. Os dedos dele tocaram de leve os dela. Não puxaram, não seguraram. Apenas um toque, uma súplica silenciosa. E pela primeira vez em anos, Clara se permitiu sentir. Porque talvez Gabriel realmente fosse diferente agora. E talvez
Só talvez ela estivesse pronta para descobrir. Os bilhetes continuavam, mas agora vinham acompanhados de café deixado na porta dela. Pequenas barras de chocolate com recados curtos e diretos. Detalhes. Eram só detalhes. Mas Clara sentia que cada um deles carregava algo muito maior. Gabriel não era o mesmo garoto de antes. Ele estava tentando. E era isso que a deixava inquieta, porque no fundo, ela sabia. Sabia que, se não tivesse sentido nada, ignoraria tudo. Mas não ignorou. E toda vez que encontrava um novo bilhete, seu coração acelerava mais do que deveria. Thor rosnava para o vento. O pequeno cachorro deitado no sofá ao lado de Clara se remexia inquieto, encarando a porta do apartamento com orelhas erguidas. Ela sorriu, distraída. Está esperando alguma coisa? O cão latiu baixinho e Clara revirou os olhos. Era engraçado como até mesmo Thor parecia mais atento ultimamente. Ou talvez fosse só ela. Talvez sua mente estivesse tão presa na confusão que era Gabriel, que começava a imaginar coisas. Ou talvez o som de passos no corredor fez o cachorro se sentar. E o coração de Clara saltou involuntariamente. Ela segurou a respiração, esperou. E então veio o som baixo de algo deslizando pelo chão. Quando abriu a porta, lá estava. Mais um bilhete, mais um gesto. Ao lado do papel dobrado, um pequeno pote de morangos. Clara pegou o bilhete primeiro. A caligrafia inclinada já era inconfundível. Para compensar aquele dia que você me viu roubando morangos na cantina da escola. O riso escapou antes que pudesse controlar. Ela lembrava. E se lembrava bem. Lembrava do garoto que, anos atrás, pegou os morangos escondido e depois os ofereceu a ela, rindo como se aquilo não tivesse sido um pequeno crime estudantil. Naquele dia, Clara recusou. Mas agora, ela pegou um morango e deu uma mordida. Dessa vez, ela aceitou. As noites passaram a ser diferentes. Cada vez que Clara cruzava com Gabriel nos corredores do prédio, o ar ao redor deles ficava denso. Denso. Mas não uma tensão qualquer. Era a mesma de quando duas pessoas andam perto demais sem encostar. De quando olhares se prolongam um segundo além do necessário. De quando uma respiração fica suspensa esperando por algo. E então, naquela noite, aconteceu. A brisa da noite soprava suavemente no terraço do prédio. As luzes da cidade piscavam abaixo deles, e o silêncio era confortável. Gabriel encostou os cotovelos no parapeito, observando o céu. Eu não costumo subir aqui. Clara olhou para ele de lado. Por quê? Ele soltou um riso baixo. Acho que nunca vi muita graça, mas hoje... Ele virou o rosto devagar e seus olhos encontraram os dela. Hoje eu vejo. A respiração de Clara falhou. Os olhos escuros de Gabriel estavam intensos, focados nela. Ela desviou o olhar, inquieta. Mas ele não. Ele não desviou. Ele nunca desviava. E Clara sentiu cada centímetro do próprio corpo se acender com a proximidade dele. Sentiu como se algo os puxasse um para o outro, como se o ar entre eles fosse carregado de algo invisível, irresistível. E de repente, ela disse: Eu deveria te odiar. Gabriel sorriu, um sorriso de canto, confiante. Mas também havia algo a mais, algo perigoso ali. Mas não odeia. Clara umedeceu os lábios, sentindo uma onda de calor subir por sua pele. Não. Foi um sussurro, um murmúrio carregado de algo que ela não entendia direito. Mas Gabriel entendeu. Ela viu nos olhos dele. Ele entendeu. E então ele avançou, sem hesitação, sem mais dúvidas, traçando um caminho que a fez prender o fôlego. O toque foi quente, diferente de tudo. Ela não se afastou. Pelo contrário, fechou os olhos por um segundo, sentindo aquele calor se espalhar por seu corpo, arrepiando sua nuca, sua espinha. E então, os dedos dele subiram até a linha de sua mandíbula, segurando-a com firmeza, mas sem pressa. Gabriel? A voz dela saiu falha, embargada, mas ele não respondeu, não precisava. Ele se inclinou, devagar, os olhos fixos nos dela até o último segundo. E então, finalmente,
Os lábios de Gabriel tocaram os de Clara com a leveza de um sussurro, como se pedissem permissão para um momento que parecia ter sido aguardado por toda a eternidade. O calor de sua respiração misturou-se ao dela, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, cada célula do seu corpo despertando sob aquele toque hesitante. Por um breve instante, foi apenas isso, um encontro suave, cheio de expectativa e incerteza. Um teste silencioso para saber se ela permitiria mais. E então, como se uma represa finalmente se rompesse, o beijo se aprofundou. Gabriel a puxou para mais perto, a mão deslizando por sua cintura com uma firmeza possessiva, como se quisesse gravar aquele momento na pele dela. Os dedos de Clara se entrelaçaram nos cabelos dele, puxando-o com uma intensidade que nem ela sabia que existia dentro de si. O gosto dele era quente, levemente adocicado, misturado com algo inebriante que a fazia perder a noção do tempo. Era um beijo que carregava urgência e delicadeza ao mesmo tempo. Um toque que pedia perdão, mas também declarava desejo. Os corpos se moldaram um ao outro, e Clara sentiu a pressão dos músculos firmes de Gabriel contra seu próprio corpo. O calor subiu entre eles, consumindo qualquer hesitação que pudesse ter restado. Não havia mais dúvidas, não havia mais passado. Havia apenas aquele instante, e dentro dele, a certeza absoluta de que eles pertenciam um ao outro. O gosto do beijo ainda estava em seus lábios. Clara acordou naquela manhã sentindo o corpo leve e, ao mesmo tempo, inquieto, como se algo dentro dela tivesse sido bagunçado na noite anterior. Por que foi? O toque de Gabriel ainda estava marcado em sua pele, o calor de suas mãos deslizando por sua cintura, a maneira como ele segurou sua nuca com um misto de desespero e reverência, como se estivesse segurando algo precioso demais para deixar escapar. Ela passou os dedos pelos próprios lábios ao se lembrar do momento. O beijo começou hesitante, mas depois foi avassalador, como se o tempo tivesse sido reescrito ali, como se cada segundo que passaram separados estivesse sendo corrigido naquela troca de respirações, naquele encaixe perfeito de bocas. Mas agora, o que vinha depois? O que Gabriel esperava depois daquele beijo? E, mais importante, o que ela esperava? Gabriel também não dormiu. Revirou-se na cama por horas, sentindo o corpo pulsar com a lembrança do beijo. Ele podia fechar os olhos e reviver cada detalhe. O gosto de Clara, o som de sua respiração entrecortada, a forma como ela se entregou, sem reservas, sem barreiras. Nunca em sua vida sentiu algo tão intenso, tão certo, porque sempre foi ela. Desde a adolescência, Clara foi sua maior fraqueza. A única garota que fazia seu peito acelerar de um jeito que ele nunca admitiu. Mas naquela época, ele foi um covarde. O medo do julgamento o fez escolher a pior saída, ignorá-la, fingir que não se importava. E agora ele a tinha beijado. Ela retribuiu. Ela o quis, e isso mudava tudo. Naquela noite, Gabriel decidiu. Não importava o que precisasse fazer, não importava quanto tempo levasse. Ele iria conquistar Clara, de verdade. Mas o que ele não sabia era que o destino ainda tinha uma última barreira para colocar entre eles. Na manhã seguinte, Clara desceu até a portaria para pegar um café. Thor, seu cachorro, seguiu atrás dela, animado, farejando tudo pelo caminho. Ela abriu a caixa de correio, meio distraída, sentindo o cheiro do café que o porteiro já preparava. Seu corpo ainda carregava a lembrança da noite anterior, mas sua mente estava alerta. Sentia-se vulnerável. Expôs demais seus sentimentos. E se Gabriel não sentisse o mesmo? Se para ele tivesse sido apenas um momento? Ela afastou os pensamentos, pegou seu café e virou-se para ir embora. Mas então, o passado veio até ela sem aviso. Clara, nossa, quanto tempo! A voz familiar a fez virar. E quando viu o rosto sorridente de Marina, uma ex-colega de escola, sentiu um peso no peito. Marina? Trocaram algumas palavras sobre a vida, como se estivessem apenas se atualizando. Mas então Marina lançou a pergunta que mudaria tudo. Então, ouvi dizer que você e o Gabriel estão se aproximando. Isso é verdade?
Clara sentiu o coração falhar uma batida. Quem te disse isso? Ah, vi vocês no terraço outro dia, Marina comentou casualmente. Além disso, ouvi o porteiro comentar que ele anda deixando coisas na sua porta. Clara sentiu o rubor subir em seu rosto. Mas então veio a frase que jogou tudo no abismo. Você e o Gabriel? Nossa, ele só andava com os riquinhos, lembra? Duvido que tenha mudado. As palavras caíram sobre Clara como um soco no estômago. O sorriso sumiu de seu rosto. Como assim? Marina riu como se fosse óbvio. Ué, Clara, Gabriel sempre foi daquele jeito. Nunca deu bola pra gente. Só andava com os meninos que tinham carro, roupa de marca, que viviam em festa. Você acha mesmo que agora ele virou outra pessoa? O coração de Clara acelerou. Mas dessa vez não era empolgação. Não era desejo. Era medo. Porque, por mais que Gabriel tivesse demonstrado ser diferente agora, e se tudo isso fosse apenas culpa? E se ele só estivesse tentando compensar o passado? E se no fundo ele ainda fosse o mesmo? A insegurança, aquela que Clara passou anos tentando enterrar, voltou com força total. Ela engoliu em seco. Se fosse verdade, se Gabriel ainda fosse aquele cara que se importava com status e aparências, ela não sobreviveria a ter seu coração partido de novo. Naquela noite, Gabriel apareceu em sua porta. Thor correu animado até ele, abanando o rabo, mas Clara ficou imóvel. O sorriso no rosto dele era de quem estava pronto para começar algo real. Ele estava feliz. Ele esperava algo diferente. Estava pensando em te levar para jantar. A voz dele era leve, tranquila, como se já tivessem passado por todas as barreiras e agora só restasse o momento de serem felizes. Mas Clara não conseguiu. Aquela única frase de Marina rodopiava em sua mente sem parar. Duvido que tenha mudado. O medo tomou conta dela. E se tudo que ela viveu com ele nas últimas semanas fosse uma ilusão? Se ela se entregasse a ele e depois percebesse que nada havia mudado? Ela não suportaria ser deixada para trás de novo. Ela não poderia reviver aquela dor. E foi por isso que fez o que sabia que precisaria fazer. Acho melhor não nos vermos mais. As palavras saíram baixas, como se ela mesma não acreditasse nelas. Mas Gabriel ouviu. E sua expressão se despedaçou na mesma hora. O sorriso sumiu. Os olhos escureceram. Thor olhou de um para o outro inquieto, sentindo a tensão no ar. Gabriel deu um passo à frente, sem acreditar no que ouvia. O quê? Clara sentiu a garganta apertar. Ele não podia facilitar as coisas para ela? Não podia simplesmente aceitar e ir embora? Mas Gabriel não era assim. Clara, o que aconteceu? Ela desviou o olhar, sentindo as unhas cravarem em sua própria pele. Eu acho que isso tudo foi um erro. Um erro. A incredulidade na voz dele doía mais do que Clara imaginou que doeria. Gabriel deu outro passo à frente, os olhos cheios de desespero. Clara, por favor. Não faz isso. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo o peito se apertar. Mas se mantinha firme. Se continuasse perto dele, cederia. E se cedesse, se machucaria. Então, antes que Gabriel dissesse mais alguma coisa, ela fechou a porta. E seu próprio coração se partiu junto. Os dias passaram arrastados. O silêncio de Gabriel foi ensurdecedor. Clara não via mais bilhetes na portaria. Nenhum café deixado à sua porta. Nenhuma barra de chocolate ou pequeno gesto discreto. Nada. Ele simplesmente sumiu. E por mais que tentasse ignorar, isso a machucava. Ela dizia a si mesma que era o melhor, que precisava se afastar, que não podia se permitir reviver o passado. Mas toda vez que pegava o celular e via que não havia nenhuma mensagem dele, seu coração afundava um pouco mais. E se tivesse cometido um erro? E se, por medo, tivesse afastado o homem que realmente a amava? As noites tornaram-se longas, preenchidas por lembranças que Clara tentava ignorar. O gosto do beijo, a intensidade do olhar dele, o jeito que ele segurou sua cintura, como se tivesse medo de soltá-la e perdê-la de novo. Ela fechava os olhos e sentia a respiração dele ainda ali, perto demais. E foi assim que percebeu. Ela não queria que ele tivesse ido embora, mas talvez fosse tarde demais. Naquela noite,
Clara subiu as escadas do prédio mais devagar do que o normal. Apressava-se sempre, mas naquele dia sentia-se cansada. Talvez fosse só o peso da decisão que tomou. Ou talvez fosse a saudade. Abriu a porta do apartamento e jogou as chaves na bancada. Thor correu até ela, abanando o rabo, mas sua atenção foi desviada no mesmo instante. Porque havia algo no chão, bem na entrada. Um pedaço de papel. Seu coração parou. Havia muito tempo que não via um bilhete. Muito tempo sem aquele arrepio, aquela antecipação. Engolindo em seco, abaixou-se e pegou o papel. A letra era a mesma, a dele. Se ainda tiver alguma dúvida, me encontre no terraço às 22h. A respiração de Clara ficou presa. O que aquilo significava? Por que agora? E principalmente, o que ela faria? Os ponteiros do relógio pareciam se mover mais devagar do que nunca. Cada minuto que passava, Clara sentia o nervosismo crescer dentro dela. Seu corpo inteiro parecia inquieto, como se algo dentro dela soubesse que aquela noite mudaria tudo. Eram quase 22h quando ela se levantou. Colocou um casaco leve, respirou fundo e saiu do apartamento. A cada degrau que subia, seu coração pulsava mais forte. Quando empurrou a porta do terraço, a brisa fria da noite a envolveu. E então, ela o viu. Gabriel estava ali, parado próximo ao parapeito, de costas para ela. Segurava algo nas mãos, algo pequeno, um caderno de capa gasta pelo tempo. Quando ouviu os passos de Clara, ele se virou. Os olhos escuros capturaram os dela num instante. Havia algo diferente neles. Não dor, não raiva, apenas verdade. Você veio. A voz dele saiu baixa, quase aliviada. Clara engoliu em seco, sentindo o frio na barriga crescer. O que você quer me mostrar? Ele hesitou por um segundo e então levantou o objeto em suas mãos. Um caderno antigo. A capa estava desgastada, o papel amarelado pelo tempo. Isso era meu diário, Clara. O coração dela disparou. Seu o quê? Gabriel respirou fundo e abriu o caderno, folheando algumas páginas antes de parar e mostrá-la. Clara se aproximou. Seus olhos desceram para a página rabiscada e, conforme leu, seu peito apertou. Havia desenhos, pequenas flores desenhadas ao lado de um nome. O dela. E então viu as palavras. Hoje ela usou um vestido azul e ficou linda. Clara sentiu um nó na garganta. Virou a página. Vi Clara sorrindo no corredor. Foi o melhor momento do meu dia. Seu corpo congelou. Virou outra. Eu queria ser corajoso o bastante para segurar sua mão. Um soluço escapou antes que pudesse evitar. As palavras ali eram de anos atrás. Eram confissões de um garoto que nunca teve coragem de dizê-las em voz alta. Lágrimas arderam nos olhos de Clara. Ela olhou para Gabriel e ele estava ali, esperando. Os olhos carregavam um pedido silencioso. Eu mudei. Ele sussurrou. Mas meu coração sempre foi seu. Foi nesse instante que Clara soube. Soube que tinha medo, mas não queria fugir. Soube que sua vida nunca mais seria a mesma sem ele. E soube que ele era verdadeiro. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Clara deu o último passo. Sem hesitação, sem medo. Jogou os braços ao redor dele, sentindo Gabriel a segurar com força, como se nunca mais fosse soltá-la. E então, o beijo aconteceu. Dessa vez, não havia dúvidas. Não havia hesitação. Havia apenas paixão. Uma fome acumulada por anos. As mãos de Gabriel a puxaram para mais perto, os dedos afundando em sua cintura, em seu cabelo, como se quisesse memorizar cada parte dela. Os lábios se encaixaram como se pertencessem um ao outro desde sempre. O beijo foi profundo, intenso, carregado de cada emoção sufocada, de cada momento perdido no tempo. E quando se afastaram, a respiração entrecortada, Gabriel encostou a testa na dela. Me deixa provar que sou o homem que você merece? Clara sorriu, segurando o rosto dele entre as mãos. Você já provou. O apartamento de Clara estava silencioso quando ela abriu a porta. Thor, seu pequeno cachorro travesso, foi o primeiro a recebê-la, abanando o rabo freneticamente e pulando contra suas pernas como se tivesse ficado dias sem vê-la. Ei, mocinho, Clara murmurou afagando sua cabeça.
Mas naquele instante ela sabia que não estava sozinha. Sentia a presença dele antes mesmo de vê-lo. Gabriel estava parado ali, na sala, à meia luz. Os olhos dele encontraram os dela de imediato. Não havia palavras naquele primeiro instante. Só o silêncio carregado de tudo o que ainda precisava ser dito. Thor latiu baixinho, mas ao perceber que Clara não se movia, apenas correu até Gabriel, pulando ao lado dele como se sentisse que aquela noite era diferente. Gabriel o pegou no colo sem esforço, passando a mão carinhosamente sobre sua cabeça, mas sem desviar os olhos de Clara. Ele gosta de mim, Gabriel disse suavemente sem sorrir. Clara fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Ele não tem muita escolha. Gabriel soltou uma risada baixa, mas havia algo intenso em seu olhar, algo que a deixava sem ar. E você, Clara? Ele deu um passo à frente, ainda segurando Thor nos braços. Tem escolha? Ela umedeceu os lábios, sentindo o coração bater forte dentro do peito. A resposta estava na ponta da língua, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gabriel deu mais um passo. Thor soltou um pequeno latido e finalmente se remexeu, saltando dos braços de Gabriel e trotando até seu canto preferido no sofá. A ausência do cachorro entre eles tornou a proximidade ainda mais intensa, mais inevitável. O silêncio pesava no ar. Gabriel ergueu a mão devagar e roçou os dedos pelo braço dela, um toque leve, mas que fez um arrepio percorrer cada centímetro da pele de Clara. Você tem certeza? A voz dele saiu baixa, carregada de emoção. Clara fechou os olhos por um segundo. A resposta era simples, era óbvia. Ela deslizou as mãos pela camisa dele, sentindo o calor de seu corpo sob o tecido, e então murmurou contra sua pele. Sempre tive, só não sabia, e então não havia mais espaço para hesitação. O beijo que veio foi o mais intenso de todos. Não havia mais dúvidas, não havia mais passado, havia apenas eles, e tudo aquilo que haviam esperado tempo demais para viver. A noite passou como um sussurro. O apartamento agora carregava um cheiro de jasmim e café, misturado à respiração ritmada de Gabriel ao lado dela. A luz fraca que entrava pela janela desenhava sombras sobre sua pele. Thor estava acomodado aos pés da cama de barriga para cima, completamente rendido ao sono, como se o mundo inteiro estivesse finalmente em paz. E pela primeira vez, Clara sentiu que o mundo realmente estava. Os dedos de Gabriel deslizavam suavemente pela pele nua de sua cintura, como se ele quisesse decorar cada centímetro dela com o toque. Ela sorriu contra o travesseiro e se virou devagar, encontrando o olhar dele na penumbra do quarto. Está acordado? Ela sussurrou. Gabriel sorriu de leve, traçando o contorno de seu rosto com os dedos. Não quero dormir. Clara riu baixinho. Por quê? Gabriel deslizou os dedos até segurar sua mão entrelaçando-as. Porque estou exatamente onde sempre quis estar. O peito de Clara apertou. O que estavam vivendo parecia um sonho. E pela primeira vez na vida, ela não queria acordar. Os dias passaram como um piscar de olhos. Thor agora tinha 2 donos. Se antes Clara era a única a levá-lo para passear, agora Gabriel insistia em ir junto. Ele gosta mais de mim, sabia? Gabriel provocou, enquanto Thor pulava ao redor dele no parque, com a língua para fora e o rabo abanando. Clara cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. Porque você o suborna com petiscos. Gabriel sorriu, ajoelhando-se para coçar a cabeça do cachorro. Cada um conquista o amor da sua maneira. Clara revirou os olhos, mas seu coração estava leve, porque depois de tanto tempo, finalmente sentia que tinha tudo o que sempre quis. Na varanda do apartamento, sob o céu alaranjado do entardecer, Gabriel segurou sua mão entre as dele. Quero que esse seja só o começo, Clara. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de amor e antecipação. O começo de quê? Gabriel apertou os lábios antes de sorrir. Do resto da nossa vida. O coração de Clara bateu mais forte, e quando ele a puxou para seus braços, soube. Soube que não importava o que acontecesse, eles estariam juntos. Porque o amor verdadeiro não é sobre como começa. É sobre como escolhemos ficar. E você?
Acredita que o amor pode renascer no tempo certo? Já viveu uma história assim? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. E se você ama histórias de amor emocionantes como essa, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Aqui cada história é feita para tocar o seu coração.